Grunge, né? Grunge. Que é o que? É sujeira? O que é? Grunge essa coisa meio ruído, meio sujeira, né? Mas o grunge, na verdade, foi um movimento muito mais, eu diria, geográfico e temporal do que sonoro, né? Ele foi movimento... ele foi um movimento... Abarcava muita coisa... Ele abarcava bandas de estilos diferentes, mas que vinham basicamente do mesmo lugar. Ou que saíram de alguns lugares para ir morar em Seattle, né? O que aconteceu foi que no final dos anos 80 existia na cidade de Seattle, que é uma cidade que fica no noroeste americano, perto uma gravadora Canadá, né? perto do Canadá, perto de Vancouver ali. Lugar chuvoso, cara, frio. chove 150 dias por ano. Lá, cara, eu também estive lá, foda. Tem uma coisa melancólica lá, total. não tem? Não é à toa que um monte de bandas, o Jimi Hendrix era de lá, os Sonics são de lá. O Jimi Hendrix não sabia, não. Isso é do Northwest. E... Cara, então é um celeiro lá. Cara, a galera fica metade da vida dentro de casa por causa de chuva. Então tem banda pra caramba, tem muito clube, muita rádio. Entendi. E no final dos anos 80, um cara chamado Bruce Pavitt tinha um programa de uma rádio local lá e ele fundou uma gravadora chamada Sub Pop. E essa Sub Pop começou a lançar as bandas locais. Green River, o Mudhoney, o Ted, Melvins. E, cara, as bandas eram muito boas, mas elas não eram necessariamente com o mesmo estilo sonoro, né? Por exemplo, você ouve o Soundgarden e você ouve o Alice in Chains, não são bandas parecidas. Exatamente, são muito diferentes, E, então, assim, convencionou-se chamar essas bandas todas de grunge, mas elas não são exatamente grunge, né? Então, eu sempre digo que o grunge é mais um movimento temporal e geográfico do que propriamente sonoro. Mas assim. também de atitude, porque sempre o movimento tem uma vestimenta. Eu lembro que ficou muito aquele negócio do camisa quadriculada, xadrez. Tinha um pouco disso ou não? Tinha total isso, porque era o que a galera usava em Seattle. Porque em Seattle, cara, um lugar de lenhador, basicamente, né? Ali aquela região é região de verdade. timber, né? Tem florestas grandes. Sim, lá, todo mundo usava bota, jeans e camisa quadriculada, não por uma opção, digamos, estética de hype, assim, mas porque os pais usavam, porque era a camisa que todo mundo usava, né? E a Sub Pop foi uma gravadora muito importante, porque lançou o primeiro disco do Nirvana, lançou o primeiro disco do Mudhoney, lançou o Soundgarden, lançou a banda que viria a ser o Pearl Jam, quer dizer, lançou um monte de banda. Porque o Pearl Jam antes era o quê? Tipo Mother Love Bone, o Pearl Jam veio de várias outras bandas, né? O pessoal do Mudhoney, por exemplo, tinha uma banda junto com o Green River, onde tocavam membros que depois viriam a ser do Pearl Jam. É uma cena muito incestuosa, assim, todo mundo tocou com todo mundo, parecido com Brasília aqui também, que exatamente, teve lá, exatamente. O baterista, um dos primeiros bateristas do Nirvana foi o Dan Peters, que depois foi tocar bateria no Mudhoney. Quer dizer, eles são muito amigos até hoje, né? E lá eu não sei se eu fui depois, claro, dessa explosão do grunge e tal. Em Seattle é bar pra caramba com música ao vivo. Antes já era esse cenário? Sim. Foi por causa Não. Sempre teve muita música ao vivo lá. E a galera bebe muito até por causa do negócio da chuva, né? E tem uma tradição de banda, tradição de... Uma das rádios, até hoje, mais legais americanas, o KEXP é em Seattle. Quer dizer, eles têm uma tradição muito grande de gravadoras, de selos e de coisas alternativas. Coisas alternativas. Porque Seattle fica bem no extremo dos Estados Unidos, no noroeste. Então, é uma cidade considerada, assim, meio fora, digamos, do hype de Nova York ou Los Angeles. Então, eles mesmos sempre se acharam um pouco fora desse esqueminha. Circuito, assim. né? Só que tinha muita banda boa. E essas bandas todas, tinha um jornalista inglês chamado, acho que foi o Keith Cameron, que escreveu as primeiras matérias sobre o movimento em revistas inglesas, e aí apelidaram esse movimento de grunge, né? E pegou, cara, pegou. E aí o Nirvana...